Eu me chamo Suelen, eu sou aluna do programa de métodos numéricos e o meu orientador é o professor Wagner Hugo Bonar. Eu vou apresentar aqui um estudo feito aqui durante o meu doutorado e ele trata de uma comparação entre modelos marginais e condicionais no contexto de dados de contagem superdispersos e longitudinais. Então, primeiramente, falando de algumas abordagens do contexto da literatura, o modelo Poisson-Tweed ele foi proposto em 2011 por El Shaarawy e ele é bastante flexível. Ele possui 3 parâmetros, o parâmetro de média da dispersão e o parâmetro de poder. E esse modelo ele é bastante utilizado para dados de contagem com inflação de 0 e caudas pesadas. Em 2013, Esnaola propôs um modelo linear generalizado baseado na distribuição Poisson-Tweed e ele é implementado no software R, no pacote TweedSec. Pensando nesse contexto de dados de contagem superdispersos, nós ainda podemos ter um outro fator que seriam que esses dados fossem longitudinais, que é o caso em que medidas repetidas são coletadas de um mesmo indivíduo durante períodos de tempo. E essa informação, ela traz uma estrutura de correlação entre as medidas repetidas do mesmo objeto. E para acomodar essa estrutura de dependência, então, tem duas abordagens, como exemplo aqui na literatura, em que eu fiz a comparação. A primeira delas seria aqui o MAC-GLM, Multivariate Covariance Generalized Linear Model, proposto por Wagner Bonar em 2018, e o PT-Mixed, que é o Poisson-Tweed Generalized Linear Mixed Model, proposto por Signorelli em 2020. Começando aqui pelo modelo MAC-GLM, então considerando Y como sendo a matriz de variável resposta, M a matriz de valores esperados, sigma R uma matriz de covariância dentro dessas variáveis respostas, e a matriz sigma B, que seria uma matriz de correlação entre as variáveis respostas. Então, nós temos aqui essa estrutura de esperança e de variância, que sendo a variância aqui o produto Kronecker entre a matriz sigma R e sigma B, que a gente tem mais especificado aqui abaixo. Essa matriz sigma R til, ela seria uma matriz triangular inferior da decomposição de Cholesky da matriz sigma R. E a gente tem aqui mais detalhado mais abaixo. Aqui a gente tem as matrizes conhecidas Z, que refletem a estrutura, né, de covariância dentro das variáveis resposta R. Então, a gente tem aqui a matriz Z0, por exemplo, e a matriz Z1. Considerando o modelo PT-Mixed, então, imaginando que J seja indo de 1 até M as medidas repetidas, e G seja a variável resposta para ir indo de 1 até N, que seriam os indivíduos, e seja também o vetor de efeitos aleatórios dado aqui por VG. Então, a variável resposta G é mensurada, né, na Jésima amostra do indivíduo I, sendo I, G e J seguindo uma distribuição Poisson-Tweed com média Mi, G e J e dispersão DG e também o parâmetro de poder AG. Então, a gente tem aqui embaixo a estrutura. Então, Y, dado um determinado efeito aleatório, segue uma distribuição Poisson-Tweed com determinada média, determinada dispersão e determinado parâmetro de poder, sendo que a log da média é igual aqui a uma combinação linear entre os parâmetros beta x mais os efeitos aleatórios, né, dado por V, que segue ali uma distribuição normal com média zero e uma determinada variância, e mais ali um offset. Então, para fazer essa comparação, foi inicialmente, né, feito com o modelo PT-Mixed, que foi feita ali a simulação diretamente no software R. Então, considerando diferentes valores para A, como -5, -1, 0 e 0.5, que foram utilizados aqui na simulação,
e também o número de medidas repetidas, que foi fixado aqui em 5, e para o número de indivíduos, foi considerado com N igual a 10, 25, 50, 100 e 150, em que aqui a gente imagina que conforme a gente aumenta aqui ó, o número de amostras, né, nós temos ali uma maior convergência dos parâmetros. Nós temos também dois grupos de indivíduos, denotados por D, que podem receber 0 ou 1, e que tem igual tamanho. Temos também a média Mi e J, que depende do vetor aleatório, do grupo D e também do tempo T. Então, aqui embaixo a gente tem aquela estrutura que, nesse caso da simulação, a gente foi fixado aqui a dispersão como 3, e ali na log da média, a gente tem ali o intercepto fixado como 2,5, e os parâmetros aqui para o grupo e para o tempo fixado em 0,3 e 0,2. O efeito aleatório, ele foi simulado ali, né, de uma distribuição normal com média 0 e uma variância de 0,5 aqui nessa simulação. O offset foi simulado aqui vindo de uma gama com parâmetros 0,5 e 0,5. Aqui nós temos a resposta para o modelo PT-Mixed com relação aos parâmetros de regressão. Então, a gente tem os valores de beta 2, beta 1 e beta 0. Também para diferentes quantidades de amostra. Então, a gente vê aqui que o viés mais o desvio padrão para beta 2, há um acerto bem maior do que comparado com beta 1 e beta 0, né? Existe ali uma convergência para beta 2 bem mais fácil. Para beta 1, a gente tem também ali uma convergência para beta 2 também, sendo que ela vai se aproximando do valor, vai diminuindo, né, essa dispersão, quanto mais se aproxima a quantidade de amostras. Aqui nós temos os coeficientes de regressão para o MEC-GLM, considerando ali o beta 2, que também chegou bem próximo do valor que foi usado na simulação, e para beta 1 também, conforme a amostra foi aumentando, foi chegando a uma convergência próxima à da simulação. Já o parâmetro de intercepto, beta 0, ele não convergiu para o mesmo valor que foi realizado na simulação. Mas só lembrando aqui, né, que a simulação foi feita com o modelo PT-Mixed e não com o MEC-GLM, e que os modelos eles possuem os parâmetros beta 0, beta 1 e beta 2, que são os parâmetros de regressão, possuem diferentes interpretações. Aqui nós temos o viés médio do modelo PT-Mixed. Então, a gente tem, para diferentes valores de parâmetros de poder, também diferentes números de amostra, os resultados obtidos pelos parâmetros de regressão, que chegaram bastante próximos, o parâmetro de dispersão também, que chegou próximo, porém o parâmetro de poder ele não convergiu para o valor que foi aquele simulado utilizado na simulação. Aqui é a mesma coisa, porém com valores diferentes de A, e a gente observa bastante semelhança com o que foi observado anteriormente. Aqui o viés ele ficou menor, porém ainda não convergiu também. Aqui uma comparação entre os modelos PT-Mixed e o MEC-GLM, fixando então o parâmetro de poder igual a menos 5. Nós temos diferentes então valores para o parâmetro de intercepto principalmente, e para os demais parâmetros aqui que não são os de regressão, são parâmetros que possuímos interpretações diferentes, mas o que se destaca é que o parâmetro de poder no PT-Mixed não chegou àquele valor simulado, e que no MEC-GLM os parâmetros TAU1 e TAU2 eles possuem valores bastante altos. Com isso, as conclusões foram que no pacote PT-Mixed os resultados chegaram bastante próximos ao da simulação,
para os parâmetros de regressão. Com o MEC-GLM, também foram obtidos resultados parecidos, porém, beta 0 não chegou ao valor próximo àquele que foi simulado com o PT-Mixed. A interpretação dos parâmetros de regressão no PT-Mixed é condicional e o do MEC-GLM é diferente, né? Não é a mesma interpretação. E o parâmetro de poder possui diferentes parametrizações no pacote. O PT-Mixed não encontrou o verdadeiro valor para o parâmetro A e os parâmetros Tau1 e Tau2 obtiveram resultados elevados. Então, este foi o meu estudo realizado que eu gostaria de compartilhar. Muito obrigada.